Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. A cada dia estamos aqui estudando o livro de Salmos e essa semana aprendendo mais sobre Jesus, os salmos que são voltados a falar sobre o Messias. Queridos, quero lembrá-los também que a cada dia pela manhã, às 5h30, estamos participando dos 10 dias de oração, no qual hoje estamos no 5º dia. A temática é sobre rumo ao lar, baseado na Bíblia e no livro O Grande Conflito de Ellen White. A lição está bem interessante, participe conosco, olha aí a playlist se você perdeu algum dia, tá certo? E a lição de hoje vem falando sobre o Messias, sobre Jesus, e o interessante é que como ele foi recebido, né? O Messias sofredor. A pergunta da lição é: como o Messias foi tratado por aqueles que veio salvar? Sabemos que Cristo veio para morrer por nós, mas ele foi rejeitado pelos que deveriam amá-los e cuidar dele. O interessante é que Jesus foi vendo no decorrer da sua caminhada as pessoas já se afastando, porque quando Cristo deixou claro quem ele era, muitos rejeitaram apesar de querer os milagres. Cristo ali foi julgado e assumiu ao lugar do pior criminoso que tinha, que era Barrabás. Aquela substituição simboliza o sacrifício substitutivo que Cristo fez por nós. Porque em Romanos deixa claro que o salário do pecado é a morte. Então era nós que deveríamos morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus veio para pagar esse preço. E o Salmo 22 é um salmo de Davi, onde vemos Davi falando algumas coisas sobre ele, mas claramente percebemos que esse salmo é um salmo messiânico. Por exemplo, o verso 1 até Jesus usou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? A mesma expressão de Davi, Jesus usa na cruz, ao estar ali se sacrificando, mas sentiu essa separação dele com o Pai. Foi uma das maiores dores para Cristo, porque até quando olhamos para João no capítulo 1, a gente sabe que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Como dividir o indivisível? Então, esse sentimento de ausência do Pai de Cristo, naquele momento da cruz, foi um peso para ele e foi um momento sofredor. Até mesmo o verso 18 diz que suas vestes seriam divididas, e isso foi o que ocorreu com Cristo e não com Davi. Quando ele usa a expressão, que também é interessante, no Salmo 22, de que a imagem, né, de touro, leões, rugindo cães, destaca a crueldade e a animosidade do povo que Cristo conviveu e morreu. O verme indefeso encontrou nas horas finais. Com incrível precisão, o Salmo 22 narra os comentários venenosos dos zombadores de Cristo. Cristo agora ali entregou-se como ovelha muda ao matadouro, para morrer no meu e no seu lugar. O interessante é que o Salmo 118, que a lição cita, verso 22, ele trabalha a ideia que a pedra que foi rejeitada, ela se tornou a pedra angular. E isso ocorreu com Jesus. Aquele que foi rejeitado como mais um que dizia ser o Messias, na verdade o era. E ao Cristo morrer, ele ressuscitou, e a sua ressurreição é a prova de que ele não era um homem comum. Porque, queridos, Maomé, outros grandes revolucionários que as pessoas adoram, todos eles têm a sua tumba. Porém, Cristo, a tumba está vazia. Nosso Deus ressuscitou. Paulo chega a dizer aos Coríntios: se cremos em Deus apenas para essa vida, somos de todos os mais dignos de pena. Por isso, queridos, que crer em Jesus, confiar na sua ressurreição, é uma esperança para aqueles que dormirem em Cristo. Então, você que está assistindo, que perdeu um ente querido, há esperança, porque se Cristo ressuscitou, posso crer no amanhã. Que você confie neste Messias e não rejeite como as pessoas daquela época, mas aceite como o único Salvador da sua vida. Você crê assim? Ore comigo neste momento.
Querido Jesus, obrigado pelo sacrifício feito por nós. Obrigado por tamanho amor e bondade. Continua, ó Deus, cuidando de nós, da nossa família, nos dando ânimo e força para continuar a nossa jornada neste mundo mau. Fica conosco, nos dê um dia excelente em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe e até amanhã. Não se esqueça de participar conosco dos 10 dias de oração. Tchau, tchau, queridos!